Motores, genes e a internet. O que eles têm em comum? Bom, pode parecer que nada, né? Mas eles contam a história do progresso humano. Uma história fascinante sobre como cada solução que a gente inventa acaba de um jeito ou de outro criando um problema totalmente novo. E tudo começa com essa pergunta. Porque evoluir, pra gente, não é só uma questão de biologia, sabe? É sobre como nós, como espécie, fomos quebrando os nossos próprios limites. Um problema de cada vez. E a nossa jornada começa com o limite mais básico de todos, a força. Por milênios, tudo que a gente conseguia construir, mover ou alcançar dependia da força dos nossos músculos e dos animais que a gente domesticava. Esse era o teto, o nosso limite físico. E aí chega o século XIX e o mundo parecia imenso. Atravessar um continente, um oceano, era uma aventura de uma vida inteira. Vencer a distância não era só um capricho, era a chave para o próximo capítulo da nossa história. E a Revolução Industrial estava com a mão na maçaneta, prestes a girar essa chave. E a chave foi essa aqui. O motor a combustão interna, aperfeiçoado por Nicholas August Otto, lá nos anos 1860. E olha, isso não era só um monte de ferro e parafuso. Era uma promessa de liberdade. A promessa de que a geografia não ia mais ditar o nosso destino. O mais fascinante nesse mecanismo é a sua simplicidade, a sua genialidade. Parece complicado, né? Mas essa dança de pistões em 4 tempos é o que literalmente move o mundo moderno até hoje. É uma coreografia mecânica que mudou o rumo de tudo. É um ciclo de 4 passos bem simples. Primeiro, a admissão. O motor puxa o ar e o combustível para dentro, como se estivesse inspirando. Segundo, a compressão. O pistão sobe e aperta essa mistura toda. Terceiro, a expansão. Vem a faísca e a explosão que empurra o pistão com uma força bruta, gerando movimento. É a hora da potência. E por último, o escape. Os gases queimados são jogados para fora. Inspira, comprime, explode, expira. É esse ritmo que botou a indústria para andar. Ok, então, o motor nos deu domínio sobre o mundo lá fora. Mas e o nosso mundo aqui dentro? O próximo grande desafio não era mais feito de aço e engrenagens. Era um desafio de carne e osso, escrito no código mais fundamental da vida, o nosso DNA. E isso nos joga direto para o segundo ato da nossa história. E a ambição aqui, olha, é de outro nível. É basicamente a ideia de hackear a própria vida. Tentar consertar o que a gente chama de loteria da biologia. Aqueles acidentes genéticos que podem definir e muitas vezes limitar uma vida inteira. Estamos falando de doenças como fibrose cística, anemia falciforme, Huntington. Durante séculos, receber um diagnóstico desses era como receber uma sentença, uma falha de fábrica no nosso código genético, sem chance de conserto, sem direito à apelação. Mas agora, pela primeira vez na história, a ciência nos deu uma caneta para tentar reescrever essa sentença. Só que essa ferramenta nova, a edição genética, nos coloca numa encruzilhada moral gigantesca. De um lado, o uso terapêutico. Usar a tecnologia para curar doenças, para consertar o que a natureza, por acaso, quebrou. Do outro, o aprimoramento. A ideia de melhorar seres humanos, escolher características como inteligência, aparência, o que abre uma verdadeira caixa de Pandora de questões éticas. E é aqui que a nossa história dá uma virada fundamental. Porque o ponto central é este: o progresso nunca vem de graça. Cada solução poderosa que a gente cria parece vir com um efeito colateral inesperado. Cada porta que a gente consegue abrir revela um novo corredor, cheio de novos desafios. Lembra daquele motor que nos libertou? Pois é, aquela mesma explosão que nos levou para frente começou a encher a atmosfera de carbono. A solução para o problema da distância acabou criando um problema de escala planetária, a mudança climática. E o ciclo se repete. A nossa solução para o motor a combustão? O carro elétrico. Mas, como esse gráfico mostra bem, não existe solução mágica. Cada tecnologia nova traz seus próprios dilemas. O custo, a eficiência, de onde vêm os materiais para as baterias. A gente não resolve um problema de vez. A gente troca um problema por outro, talvez mais complexo. E no mundo da genética, o novo problema é talvez ainda mais cruel. Uma dose de Zolgensma, uma terapia genética que literalmente salva a vida de crianças, custa isso aí, $2.100.000. A ciência cria um milagre, mas a pergunta que fica no ar é: milagre para quem? Quem vai ter acesso a essa cura?
E quando a gente sai do campo da cura e entra no aprimoramento, o abismo é ainda maior. O risco de criar uma elite genética, pessoas que são biologicamente superiores porque puderam pagar por isso. O perigo de apagar a diversidade humana na busca por um padrão ideal. É o fantasma da eugenia, só que agora com uma cara moderna, movida pelo mercado. Tem uma frase do filósofo Michael Sandel que resume isso de forma brilhante. A ciência deve servir à humanidade, não redefini-la. O poder de mudar o nosso código genético é uma coisa, mas a sabedoria para usar esse poder para o bem de todos é outra, completamente diferente. E se alguém acha que esse é um papo para daqui a 50 anos, se enganou. Essa linha do tempo mostra que o futuro já chegou e chegou com tudo. Da edição de embriões na China, que chocou o mundo, a debates públicos na Europa. A tecnologia está correndo uma maratona e a nossa discussão ética está tentando desesperadamente acompanhar o ritmo. Então, a gente chega na grande questão. Se toda solução cria um novo problema, existe uma saída para esse ciclo? A resposta é sim. E isso nos leva ao nosso último ato. Existe uma meta-ferramenta que a gente desenvolveu para lidar com o peso do nosso próprio poder. A ideia tem um nome complicado, panóptico invertido, mas é simples de entender. Pensa num presídio antigo, com uma torre no meio vigiando todas as celas. O poder via tudo. Hoje, a tecnologia inverteu essa lógica. Cada um de nós tem uma câmera no bolso. Agora, a multidão pode vigiar a torre. A transparência virou a nossa grande ferramenta de fiscalização. E a gente vê o poder disso o tempo todo. As fotos da prisão de Abu Ghraib que rodaram o mundo, tiradas com o celular de um soldado. O fim da carreira de um comediante é por um comentário racista, gravado por alguém na plateia. É o poder da vigilância distribuída, onde qualquer um pode apontar uma lente e cobrar responsabilidade. E aqui a nossa história se amarra. Nós evoluímos nossas máquinas para superar a distância. Estamos aprendendo a evoluir nossos genes para superar as doenças. E agora estamos evoluindo a nossa ética através da comunicação. Essa conversa global é a nossa maior ferramenta para decidir como usar todas as outras. Ninguém resumiu isso melhor do que a Jennifer Doudna, uma das criadoras da técnica de edição genética CRISPR. Ela disse: a tecnologia nos dá poder, mas a sabedoria está em saber quando não usá-lo. E essa sabedoria não nasce pronta num laboratório. Ela é construída por todos nós, juntos, nessa conversa global. E assim, a gente volta para o começo. Nós criamos as ferramentas para redesenhar o nosso planeta e a nós mesmos. Não somos mais só passageiros da evolução. Agora, a gente está com o volante nas mãos. A questão, no fim das contas, não é mais o que nós podemos fazer, mas sim o que nós devemos fazer. Que futuro a gente vai escolher construir?